Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Tenente Heráclio, sou instrutor da matéria de Prevenção, Mediação e Resolução de Conflitos. Hoje é dia 9 de novembro de 2020 e a gente vai fazer um vídeo aqui para a gente refletir sobre esse assunto. Vou começar me apresentando. Eu entrei na polícia em 2004, fiz o curso de formação de soldados lá pela Polícia de Pernambuco. E naquela época a gente já tinha uma formação voltada para a polícia comunitária, com essa filosofia. E em 2006, a gente começou aqui na Paraíba o curso de formação de oficiais. Em 2008 eu me formei e a gente foi trabalhar na rua como coordenador de policiamento, né, o CPU. A gente passou pelo 7º Batalhão, pelo 1º, pelo 5º Batalhão, pela Cavalaria e pelo Canil. E hoje a gente está no CE. E em 2012, a gente participou do curso, né, de polícia comunitária, fiz o de promotor, depois eu fiz o de multiplicador. E a gente teve a oportunidade de ajudar a fundar a UPS do Bela Vista, né, a Unidade de Polícia Solidária. E lá a gente conseguiu colocar em prática o que a gente aprendeu no curso. A gente conseguiu se integrar junto à comunidade e a gente viu a necessidade e os resultados que essa filosofia traz. E hoje a gente está como instrutor dessa matéria nos cursos de formação de soldados e no curso de formação de oficiais. A gente vai fazer 3 vídeos. A gente vai fazer esse primeiro vídeo falando sobre o conflito. O próximo vídeo a gente fala sobre a mediação dos conflitos. E o último vídeo a gente vai falar sobre os métodos e as técnicas de administrar os conflitos. O que é que vem na nossa cabeça quando a gente se depara com essa palavra conflito? Diante do conflito, a gente se depara com um atrito, aí a gente vê o conflito, o que é que a gente pensa na hora? O que está gravado na nossa cabeça é que arrumei um problema, é uma coisa ruim, vou me estressar, né? Vou perder a razão, vou ganhar um inimigo, eu vou lutar, né? A mente da gente parece que cria um bloqueio. Esse processo é bem explicado no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lá ele mostra que o ser humano, quando ele se depara com a discussão, com o conflito, a cabeça, a nossa mente, ela entra no processo de querer ganhar aquela discussão. E aí a gente se emociona, esquece das consequências, a gente não quer mais saber da verdade, a gente não quer saber de aceitar a ideia de ninguém, não quer escutar, a gente não consegue escutar, e a nossa mente ela só trabalha para ganhar aquela discussão. E as consequências você consegue um inimigo, ou arruma um problema maior, né? E isso não é bom. A gente tem que parar e a gente tem que treinar nossa mente para a gente enxergar aquele conflito e a gente conduzir e a gente conseguir resolver aquele conflito, né? Ele fala lá no livro que numa discussão não existe vencedor, existe só perdedores, né? Você pode achar que ganhou aquela discussão, mas você não conseguiu convencer a outra parte e você vai sair dali com o inimigo. Então todo mundo perde. Então eu convido aos senhores, né? O nosso objetivo desse vídeo é que a gente consiga treinar a nossa mente e a gente consiga se, se educar para quando a gente se deparar com um conflito, a gente pare e consiga raciocinar e resolver aquele conflito. E isso é muito importante para o policial militar, porque a gente é chamado para resolver problemas, para resolver pessoas que estão em conflito, pessoas que estão ali disputando alguma coisa, estão emocionadas. Então, a gente é o primeiro instrumento do Estado que chega no local, na hora que está acontecendo, para resolver aquele conflito, para a gente saber os encaminhamentos, para a gente conseguir resolver aquilo ali e não deixar a situação evoluir para uma coisa pior, né? Então, qual seria a definição de conflito?
O conflito, ele é a falta de entendimento entre duas ou mais partes, certo? A gente não gosta de conceito muito grande que a gente não consegue lembrar depois. Então, eu trouxe aqui um conceito bem simples, né, bem pequeno, para que a gente consiga deixar guardado na mente, né? A falta de entendimento entre duas ou mais partes. A gente tem que ter ideia, colocar na nossa cabeça que o conflito ele é inevitável e necessária a existência de um grupo. Sempre que houver duas pessoas no mesmo ambiente, duas ou mais pessoas, em algum momento vai acontecer o conflito. É no escritório, um quer o ar-condicionado mais forte, o outro quer o ar-condicionado mais fraco, um quer botar uma música, o outro não quer música. Onde você for, você vai, onde tiver mais de duas pessoas reunidas, né? Aquelas pessoas vão, em algum momento, ter um conflito entre elas, certo? Então, não é uma coisa que a gente vai sempre conseguir evitar ou nunca vai se deparar com isso aí. A gente vai estar se deparando diariamente, né? Cotidianamente. Então, não é uma coisa... O conflito não acontece quando tem uma pessoa ruim no local. São pessoas boas, mas vai ter conflito, certo? Então, a gente tem que parar primeiro de culpar, né? Rapaz, me deparei com conflito é porque aquela pessoa é nó cego, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é cabeça dura, certo? Normal, vai acontecer conflito entre pessoas boas mesmo, pessoas educadas. A gente tem que botar na nossa mente também que, dependendo de como o conflito ele é tratado, a intensidade, o cenário e a sua evolução, ele pode trazer consequências positivas, tais como a busca de novas soluções para um problema. O estímulo e a curiosidade para vencer desafios, assim como pode, como consequência negativa, provocar destruição em vários sentidos. Então, pronto, a gente vai guardar essa informação aí. Que o conflito, ele não só traz coisa ruim, ele pode trazer coisa boa também. Depende de como a gente tratar esse conflito. Meu pai já dizia, né? Dois não brigam quando um não quer. Né? Então, a gente tem que saber, né? Que diante do conflito, a gente pode tomar as atitudes que vai levar a coisas boas ou a gente pode agravar o problema, vai trazer coisas ruins, né? Então, mesmo se não der para trazer coisas boas, a gente consegue minimizar aquele problema. Então, é uma decisão nossa, né? Quando a gente se depara com um conflito, como é que a gente vai se comportar, para onde a gente vai conduzir aquele conflito. Se a gente vai levar para uma coisa boa ou para uma coisa ruim, certo? Então, isso aí é questão de prova, né? A gente pergunta lá, o conflito sempre traz coisas ruins? Aí o aluno vai responder, não, depende de como a gente conduzir aquele conflito. Né? A habilidade que nós tivermos, né? A vontade, a razão, né? A inteligência de conduzir aquele conflito para trazer alguma coisa positiva. Os conflitos interpessoais mal gerenciados tendem a crescer para situações de violência, assim como as situações de violência tendem a crescer para situações de crime. Isso é a chamada a escalada do conflito. A gente pensa, a gente sabe que a maioria das ocorrências que o policial militar ele atende são conflitos interpessoais. É a violência doméstica, é o som alto, é a briga de vizinhos. Certo? Então, a maioria das ocorrências que a gente atende vai envolver o quê? Conflitos interpessoais. E a gente sabe que aquele conflito, né, por menor que ele seja, ele pode escalar, ele vai crescer. O normal, ele tende a crescer. Então, um conflito é uma discussão pequena, é uma besteira, mas aquilo ali fica a mágoa, aí aquilo vai evoluindo, aí gera uma situação de violência e aquilo ali vai facilmente virar uma situação de crime. Um exemplo que eu dou para os senhores é que a gente sabe de um caso, vizinhos que eram amigos, né? Jogavam bola junto,
ia para bar junto. Chegou um dado momento que um vizinho queria construir um muro e o outro não queria o muro. E o outro disse, não, eu vou construir o muro, o dinheiro é meu e a lei diz que eu posso construir o muro e eu vou construir o muro. E o outro não queria que construísse o muro porque ele dizia que a casa ia ficar feia, que a casa ia cortar o vento dele, a casa dele ia ficar quente. E começou aquela discussão. Eles, amigos, né? Começou não conseguiram gerenciar, não conseguiram chegar ao meio termo, um não apresentou uma proposta, o outro, né, não apresentou suas razões, cada um queria vencer, e aquilo começou a evoluir, começaram a se xingar, e aí aquilo cresceu, se agrediram, e um terminou matando o outro, certo? Então, não existe conflito besta, né? O policial militar, ele identificando o conflito, ele vai tratar aquele conflito, vai tentar resolver, conduzir aquele conflito para ver se termina, se as pessoas se perdoam, né, ter certeza, porque se deixar aquele conflito ali, ele vai evoluir e vai terminar, né, numa situação de violência ou de crime. E agora a gente convida o aluno a ele fazer uma reflexão, né? Qual é o papel do policial militar? Muitas vezes a gente está na rua e a gente se depara com algumas situações que a gente acha, né? A gente fala assim, não, isso aí não é competência da polícia, isso é competência de outra pessoa. Não, isso aqui é tal instituição que não está fazendo o trabalho dela. Então, eu que não vou assumir esse problema aí, eu que não vou me meter nesse problema, certo? Então, a gente tem que fazer uma reflexão muito, muito profunda, né? Qual é o nosso papel na sociedade, né? O que é que a sociedade espera da gente? O que é que a gente tem que fazer, né, para a gente honrar a nossa farda, né? Então, pense um pouquinho, faça uma reflexão para saber qual é o nosso papel, porque se a gente não sabe qual é o nosso papel, a gente não vai saber o que é que a gente que é nossa obrigação, o que não é nossa obrigação fazer. Então é bom que a gente tenha muito consciente, né, o que é o papel do policial militar, né? O papel do policial militar é, de preferência, prevenir o crime. E se o crime já aconteceu, reprimir o crime, né? Tomar as providências legais. Então, o policial ele nunca fica sem fazer nada, ele nunca não tem nada para fazer, né? Sempre que está de serviço, ele está dentro de uma comunidade, ele tem que estar observando o que é que ele está vendo o cenário, o que é que ele está vendo naquele cenário ali, o que é que ele pode fazer para prevenir que aconteça algum crime. Seja uma criança que você observa no meio da rua, que naquele horário ela deveria estar na escola. Por que essa criança não está na escola? Ela está fardada, está andando no meio da rua, em horário de aula. Por que não abordar essa criança e perguntar o que está acontecendo? Por que ela não está na aula? Não é isso? Então, a gente sempre tem que estar atento à comunidade, né? É uma rua que está mal iluminada, é um estabelecimento, né, que é, possa ser alvo aí de algum ataque. É uma parada de ônibus, né, de 5 horas da manhã, que tem o pessoal lá vulnerável aí a assalto de dupla de moto. Então, o nosso papel é esse, é sempre estar prevendo, né, prevenindo o crime. A gente tomar nossas ações aí, né, que de preferência prevenir o crime. E se aconteceu, tomar as medidas, né, encaminhar para a delegacia, tomar provas, né, reunir provas e testemunha e fazer o nosso serviço aí de repressão. Então, o que é que o Estado ele oferece ao cidadão para resolver os conflitos, né? São os instrumentos ou processos de resolução de conflitos. O Estado ele oferece 5 opções, né? Tem a resolução judicial, a arbitragem, a conciliação, a mediação e a negociação.
Todas essas opções são regidas por leis, né? E hoje a gente vê um trabalho bastante forte aí da justiça para que seja aplicado na prática aí a arbitragem, a conciliação, a mediação e a negociação. Né? A gente costuma achar que só existe a resolução judicial, né? Arrumar um advogado e colocar aquela situação na justiça para resolver alguma pendência e a nossa ter direito a alguma coisa, né? Então, não, existem aí outras opções, né? Também são legais, são regidas por leis, certo? Então, a gente vai ver agora cada uma delas. A gente tem a resolução judicial, né? O conflito, ele é solucionado exclusivamente através da decisão exclusiva de um juiz, com pouca participação entre as partes, né? As partes ela não têm controle sobre a decisão. Cada parte, né? Uma parte consegue um advogado, dá a entrada, aí a outra parte é citada, consegue um advogado, apresenta seus documentos, suas contrarrazões lá, e um juiz vai pegar aquele papel, aqueles papéis, vai se basear na lei e ver as provas e tomar a sua decisão. Como as partes elas não participam da decisão e apenas uma das partes sai vitoriosa, pode acabar gerando mais conflitos. Né? O pessoal conseguiu observar isso aí, que várias ações judiciais, né, elas não resolveu o problema na prática. Aquele problema voltava com a nova ação. Né? O índice de retorno, né, daquela situação para a justiça é muito alto. Né? Você imagina, o juiz toma uma decisão, vai ter um vencedor e um perdedor. É claro que o perdedor, ele não vai ficar satisfeito. Então, ele vai procurar ressarcir lá a sua perda. Daí, aquele problema não volta. Né? As pessoas ficam, né, inimigas, se odiando aí, e aí ou o problema volta ou volta às mesmas partes com um outro problema. Então, eles viram que a justiça estava sendo feita, né, legal, mas o problema não, o conflito ele não era solucionado. O conflito continuava e trazia mais demanda para a justiça. Então, eles hoje, eles mesmo fazendo a resolução judicial, ele depois pega aquelas partes e encaminham ela para mediação de conflitos, para ver se eles conseguem resolver também aquela questão, aquele conflito entre as duas pessoas, para ver se consegue colocar um ponto final na questão. Aí chegou a arbitragem. A arbitragem é o quê? As partes em conflito escolhem um terceiro para decidir como se fosse um juiz. Esse terceiro é um técnico, ou um especialista no assunto da disputa, né? E ela tem força de decisão judicial. Como a gente tem muita ação para pouco juiz, e demorava muito, então eles criaram aí essa opção, né? A arbitragem. E ele pega uma pessoa que não é juiz, mas ele é um técnico, ele tem competência, né? Ele tem um conhecimento técnico para fazer o papel do juiz. Aí é oferecido lá a parte, ó, nesse teu caso aí, dá para fazer através da arbitragem. Ele é mais rápido. Se for ação judicial, vai demorar 5 anos. Aqui vai demorar 1 ano. Né? Então, a pessoa, eles oferecem essa resolução para a pessoa, né? E a pessoa pode estar diminuindo o tempo aí da resolução do seu conflito através da arbitragem. A conciliação. As partes em conflito escolhem um terceiro para conciliar o conflito, aproximando as partes, amparando arestas e sugerindo um acordo. Essa pessoa ela vai apontar as vantagens e as desvantagens de cada ponto sugerido pelas partes. As partes participam ativamente com sugestões auxiliadas pelo conciliador que sugere uma solução para o conflito. Né? As pessoas, as partes, né? Dependendo da questão a ser resolvida, da ação, né? Ela pode escolher, né? Pode ser encaminhada a escolher a conciliação. Né? Em alguns países,
a justiça obriga, né, a pessoa, ó, essa questão aí não é resolvida através da ação judicial, é resolvida através de arbitragem. Essa questão é resolvida através da conciliação. No Brasil ainda é opcional, né, ele sugere, né, o fórum lá ele sugere, dependendo do caso. E aí a conciliação, ela vai pegar uma pessoa que tem conhecimento na área, né, uma pessoa lá do fórum, né, ela vai conversar com as partes, né, vai trazer eles, mostrar ele a situação real, como é que a justiça enxerga aquela situação. Aí cada um vai dar a sua sugestão, não, eu quero isso, eu acho que resolve dessa jeito, a outra parte dá a opinião dela. Aí o conciliador ele vai apontar, né, as vantagens e as desvantagens, ele sugere também como é que se resolve aquela questão, certo? E assim ele resolve aí aquela questão. Aí tem a mediação. As partes em conflito, ele escolhe um terceiro para facilitar o diálogo entre eles, visando chegar a um acordo. O mediador ele não interfere na decisão final. E o mediador ele procura fazer com que as duas partes sejam vencedoras. Então, a diferença da mediação para a arbitragem é que na mediação a pessoa ela não vai sugerir nada. Ela não vai sugerir não vai dizer como é que se resolve aquela questão, não vai dar uma solução. Ela vai simplesmente facilitar com que aquelas duas pessoas, né, quando a gente entra em conflito, a gente esquece a razão e fica só com a emoção. Aí as pessoas começam a se gritar, a se agredir, a xingar uma a outra. Então, a mediação ele vai escutar cada uma das partes, né? Vai trazer aquelas pessoas a razão. Aí ela consegue trazer essas duas pessoas para que entre elas consigam resolver a questão dela, certo? E ela pode orientar, né? Conduzir para que as duas partes ganhem, né? Naquela disputa, certo? Aí tem a negociação. A negociação, as partes, sem interferência de terceiros, buscam a resolução do conflito. As partes devem fazer concessões recíprocas, barganham e apresentam seus interesses na busca de uma solução. Esse método aí é aquele que foi determinado para resolver as questões de trânsito, né? Acidente de trânsito sem vítima. Aí é orientado que os dois condutores, entre eles, resolvam aquela situação, eles chegam a um acordo. Agora, é errado o policial militar, diante dessa situação, presenciando um acidente de trânsito, ele, não, no caso de acidente de trânsito, eles vão ter que resolver entre eles e vai embora, não. Aí, o policial, quando toma uma atitude dessa, ele esquece o seu papel de prevenção. Ele sabe quando tem um acidente de trânsito, normalmente, os dois condutores, eles acham que tem razão. E um quer que o outro pague o seu prejuízo. E como o carro, né, o prejuízo é grande, o pessoal tem um certo sentimento com o seu carro, as pessoas tendem a se emocionar, a se exaltar, e a gente sabe que, normalmente, ali vai haver o quê? Um conflito grande, uma ameaça, pode evoluir para agressão. Então, o policial militar, se deparar, né, com um acidente de trânsito, ele vai no local, se apresenta, pergunta se está precisando de alguma ajuda, né? Fica próximo ao local para garantir que existe o equilíbrio lá entre as partes, né? Uma pessoa não queira se valer do seu tamanho, do seu poder econômico, para ter razão e fazer com que a outra parte assuma o prejuízo, né? Então, o policial deve, sim, ir no local e ficar próximo e verificar se realmente as duas partes estão calmas e estão indo, né, em direção à resolução daquela situação, certo? Então, a gente vai encerrar o primeiro vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.
e a gente vai falar sobre a mediação de conflito, né? Até logo, pessoal.